Número 5. O Leviatã cuspidor de fogo. No livro de Jó da Bíblia, há uma longa e óbvia descrição de um dragão cuspidor de fogo. Jó está falando sobre uma besta horrível chamada Leviatã. Ele diz que quando espirra, emite luz. Seus olhos são vermelhos como a aurora. Raios saltam de sua boca, chamas de fogo saem de sua língua e correntes de fumaça saem de suas narinas como o vapor de uma panela. Seu hálito é como brasas acesas e chamas saem de sua boca. Essa é uma descrição tão boa de um dragão quanto uma pessoa pode fazer. O Leviatã é até descrito como tendo uma força tremenda, um golpe, terror no coração das pessoas por onde passa e tendo uma carne tão firme e dura que não pode ser penetrada. Isso soa muito como escamas de dragão impenetráveis. Mas qual é o propósito deste Leviatã? Ele é supostamente uma serpente marinha, um demônio ligado ao pecado mortal da inveja. Ele é a personificação do caos e tem fome das almas dos condenados. Alguns historiadores acreditam que o grande dragão bíblico pode ter sido inspirado pelo monstro cananeu chamado Lotan, que também se parecia muito com um dragão. Número 4. Os gafanhotos. Um dos monstros mais repugnantes da Bíblia é o gafanhoto, ou melhor, uma praga de gafanhotos. Mas esses não são insetos comuns. No livro do Apocalipse, depois que o quinto anjo toca sua trombeta e uma estrela cai do céu para a terra, o abismo é aberto e uma calamidade sem igual se abate sobre a humanidade. Fumaça explode do abismo como se fosse de uma fornalha gigantesca. O sol e o céu escurecem e um enxame de gafanhotos aterrorizantes desce sobre a terra. Esses gafanhotos são horríveis. Eles são descritos tanto como parecendo escorpiões, quanto como cavalos preparados para a batalha. Os gafanhotos têm cabelo como cabelo de mulher e seus dentes são tão grandes quanto presas de leão. Eles usam couraças de ferro e o som de suas asas é como o trovejar de carros indo para a batalha. Mas eles também têm grandes caudas que podem picar como caudas de escorpião. E cada picada causa dor que dura até 5 meses. Quando esses gafanhotos vêm para a humanidade, é tudo parte do Apocalipse. Eles recebem a ordem de não matar pessoas, mas de torturá-las além da agonia por aproximadamente 5 meses. Nesses meses, os homens serão tão ferozmente atormentados pela praga de gafanhotos que buscarão a morte, mas não poderão encontrá-la. Número 3. Os Nefilins. Os Nefilins são supostamente a prole de mulheres humanas e gigantes masculinos. Essas criaturas são discutidas no livro de Gênesis, juntamente com muitos escritos não canônicos. O problema com os Nefilins é que eles são apenas mencionados brevemente na escritura oficial. É apenas nas coisas não canônicas que descrições mais detalhadas dessas bestas gigantescas e de seus pais podem ser encontradas, e por essa razão as interpretações variam dramaticamente de um grupo religioso para o próximo. Alguns acreditam que os Nefilins descendem de Sete, o terceiro filho de Adão, e alguns dizem que são descendentes de Caim, o primeiro filho de Adão. Mas, de longe, a teoria mais intrigante é que os Nefilins nasceram de anjos e das filhas de Adão e Eva, porque em Gênesis é meio que isso que diz. A Bíblia diz que quando o homem começou a se multiplicar na terra e filhas nasceram para eles, os filhos do céu pegaram muitas delas como suas próprias esposas. Os Nefilins nasceram e se tornaram heróis de outrora e homens de renome. Isso é bastante interessante, porque parece descrever os Nefilins não como bestas terríveis ou monstros feios, mas como heróis. No entanto, quando você olha para as interpretações desta passagem na Bíblia, a maioria das pessoas diz que os Nefilins eram descendentes corrompidos, pois os anjos foram torcidos por sua luxúria, por mulheres humanas, e geraram monstruosidades. Então, depois que os Nefilins começaram a andar na terra, Deus foi forçado a inundá-la e assim reiniciar a sociedade para livrar o mundo das abominações. Número 2. Os 4 cavaleiros.
Os 4 cavaleiros do Apocalipse são algumas das criaturas mais assustadoras que a Bíblia tem a oferecer. Essas figuras aparecem no livro do Apocalipse e são descritas por João de Patmos como parte de sua visão do fim do mundo. Em Apocalipse, a mão direita de Deus segura um pergaminho selado com 7 selos. Ele dá este pergaminho ao Cordeiro de Deus, também conhecido como Jesus Cristo, e os selos são abertos um a um. Com a abertura de cada um dos primeiros 4 selos, um dos cavaleiros é solto sobre o planeta. O primeiro cavaleiro vem em um cavalo branco e é interpretado como uma de 3 coisas. O cavaleiro branco é ou Jesus Cristo, o Anticristo ou a peste. Ninguém parece conseguir decidir, mas muitos estudiosos ficaram com a peste, pois se encaixa com o resto dos cavaleiros. Então o primeiro cavaleiro traz grande doença e enfermidade para o mundo, e então o segundo cavaleiro vem em seu cavalo vermelho com sua grande espada e mergulha o mundo em conflito e discórdia, com nações em guerra e as pessoas atingidas pela doença. O terceiro cavaleiro em seu cavalo preto vem para liberar a fome. Agora não há comida e todos estão passando fome. Finalmente, o quarto cavaleiro, em seu cavalo pálido, vem como a morte. Ele vem para matar 1/4 dos humanos que ainda não estão mortos. E ele é acompanhado pelo deus grego Hades. Hades segue atrás da morte em seu cavalo pálido, sua boca aberta e engolindo as almas de todos aqueles levados pela morte. Número 1. O Bimote. O Bimote é descrito por Jó como uma grande e terrível besta, de tamanho insondável e força incomparável. O que é interessante é que na Bíblia, Jó parece estar familiarizado com a criatura imparável e destemida. Ele é descrito como um comedor de plantas, vive perto da água e está ondulando com músculos. Ninguém pode caçar o Bimote, ele não pode ser capturado e alguns acreditam que ele pode ser um dinossauro. É importante mencionar que o Bimote da Bíblia, junto com o Leviatã, não desempenha nenhum papel significativo na narrativa. Deus simplesmente aponta as 2 criaturas mais poderosas do mundo para ajudar Jó a lembrar seu lugar como um humano pequeno e insignificante. Sabemos que o Leviatã é descrito como um dragão, e o Bimote meio que como seu equivalente terrestre, e embora os historiadores digam que o Bimote provavelmente deveria ser um hipopótamo ou um rinoceronte, ele pode ter sido um dinossauro. Porque os cristãos normalmente não acreditam que os dinossauros existiram milhões de anos atrás. E em vez disso, foram criados por Deus perto do mesmo tempo que ele criou o homem. Eles acreditavam que dinossauros e humanos coexistiam. Muitas pessoas religiosas pensam que o Bimote era um diplodoco ou um apatossauro. Qual besta aterrorizante da Bíblia mais te assusta? Deixe-me saber nos comentários e obrigado por assistir. Aperte o botão de inscrever-se se você ainda não o fez e nos vemos em breve para outro vídeo incrível.